Ei, Olá, Cris, boa boa noite. noite. Tudo bem? Boa noite, Ei, meninas. Tudo bem? Cíntia, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui no suporte, tá? O que vocês precisarem. Tá bom, tá bom. Então, eu não tô vendo Camila. Aqui no meu Instagram sempre alguém fica oculto, amigo oculto. Eu tô vendo, Cris, eu tô te vendo e tô vendo a Cíntia. A Cintia agora está fechada e hoje nós estamos aqui nós três para essa conversa que promete. Cíntia, fala aí pra gente o tema. Tô sem a minha cola. Hoje a Por gente que vai as falar relações são tão desafiadoras? É um tema que a gente hoje tem muita coisa para falar. Não é? os Quanta coisa, gente. os desafios nas relações. Ô, Cíntia, podia colocar aí como comentário e fixar ele pra gente embaixo? Pode deixar. Quanto que é um desafio diário aí para nós, né, Cris? Tô vendo aqui, ó, um monte de gente entrando. Vamos cumprimentar o pessoal que está chegando enquanto. E eu vou pedir para vocês que estão chegando criarem o aviãozinho para convidar mais pessoas para participar dessa live hoje, porque esse tema, vamos combinar? Quem não passa, né, pessoal? Quem não tem aí seus desafios familiares, os conflitos, principalmente com o Natal chegando. Então, estamos aqui, ó, com a Patrícia, com a A Melissa, com a Maria, Cida. a Érica. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vão também curtindo com o coraçãozinho para essa live ganhando visibilidade aí no Instagram e chegar para mais e mais pessoas. Esse tema que nós vamos trazer aqui hoje para vocês, né, Camila? É isso, é isso. A Lorena tá chegando aí. Sejam bem-vindas. Camila, vamos nos apresentar brevemente, né? Vamos, Quer começar? começo, começo. Bom, eu sou Camila Lobato, psicóloga. A minha história aí dentro da psicologia começou com a minha formação em terapia familiar sistêmica. Eu fiz duas formações na terapia familiar sistêmica. Hoje é a minha base de trabalho. Depois disso, eu caminhei aí pela TCC, Infância e Adolescência. Então, eu caminhei aí pela terapia cognitivo-comportamental. Durante a minha formação na TCC, eu conheci a terapia de esquemas, que foi um módulo que eu tive. E aí eu me encantei também pela terapia de esquemas, que a gente fala que é uma terceira onda que teve aí na TCC, onde ela integra, né? Ela integra a TCC, ela integra a psicanálise, a Gestalt, o construtivismo, a teoria do apego. E aí eu me senti muito à vontade para poder conhecer essa teoria e integrar, né? E ter aí hoje a minha forma de trabalhar, em que eu tenho a terapia sistêmica como base e utilizo aí dos recursos terapêuticos da terapia de esquemas e da TCC. Então, hoje eu trabalho como psicóloga clínica, nos atendimentos online e presencial, né? O online veio aí pra gente com a pandemia, né? A partir da pandemia. Porque antes disso a gente era muito limitado, né, Cris? Você lembra? A gente não tinha... A gente tinha que entrar com com um pedido, com uma documentação no nosso conselho, porque não era permitido o atendimento online. Então hoje mudou tudo, a gente já está num outro momento, né? E agora estou aí nesse projeto com a Cris na Percursos,
e que a gente vai falar ao longo da live de hoje um pouquinho sobre isso. Se E, apresente, Cris. e é isso, né? Então, minha jornada começa lá em 2001, tem um caminho parecido aí com o da Camila, também fiz várias formações em terapia sistêmica. Foram vários anos de investimento na terapia sistêmica, porque eu queria mesmo clinicar, né? Estava saindo da faculdade, para mim não fazia sentido não trabalhar na minha área, mesmo sendo ainda num período bem desafiador, né? Há 21 anos atrás, 22, ainda havia muito preconceito em relação à psicologia, né? E nós estávamos ali fazendo um esforço mesmo para as pessoas tomarem consciência da importância do cuidado da saúde mental e relacional. E a terapia sistêmica vinha trazendo assim um leque maravilhoso para a gente entender as relações, né? E ela é minha base de trabalho hoje ainda. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto ela é consistente, o quanto ela é importante, até porque nós somos seres relacionais, nascemos, né, na nossa família e vamos nos constituindo a partir dos valores que a gente recebe das pessoas que constituem essa família. E é por isso também que hoje a gente está aqui para falar dessas relações que são tão desafiadoras, que também é nesse lugar que a gente nasce. Que deveria ser, né, Camila, o lugar de maior segurança, mas nem sempre, infelizmente, é assim, né? E à medida que a gente também vai crescendo e se desenvolvendo, a gente vai precisando se diferenciar dessa família para a gente construir a nossa própria identidade, né? E nesse processo de diferenciação, nem sempre a gente sabe fazer os ajustes necessários para manter a nossa identidade e manter o respeito à identidade de cada um que pertence a essa família, principalmente dependendo aí do tipo de sistema que a gente faz parte, né? Então, a primeira formação foi em sistêmica, depois eu fui fazer TCC Casal e Família, que foi uma forma de conjugar a sistêmica com a TCC, né? E dentro do curso de TCC eu me deparei com a terapia dos esquemas, que aí faz uma amarração que fica boa dessas duas teorias. E aí eu fui fazer uma especialização na TCC, na terapia dos esquemas, e amarrando com a terapia dos esquemas, eu vim fazer uma formação em terapia focada nas emoções, que aí é como se isso fosse juntando tudo com o que acontece na gente, com essas emoções que somos tomados a todo momento quando a gente se relaciona, né? Mas nós estamos aqui hoje, então, para falar do quanto que as relações podem ser desafiadoras, né? Eu já comecei aquecendo os motores aí, trazendo, né, o que que vai fazendo com que essas relações sejam difíceis. Mas quer começar aí, Camila, colocando... Quando você está falando aí, né, Cris, desses desafios, então pegando até quando você fala do sistema, né, pensando aí no sistema familiar, que é um olhar para nós, terapeutas sistêmicos, é um olhar muito importante para o padrão de funcionamento, assim, né? Para como que essas relações se constroem nesses sistemas. E aí a gente olha o sistema familiar, a gente olha o familiar de um modo geral, e depois também a gente olha até para os subsistemas. A gente olha para o sistema casal, a gente olha para o sistema pais, a gente olha para o sistema das relações entre irmãos. E o quanto que esse olhar ele é importante até para o autoconhecimento, né? Porque assim, são nas relações que a gente também vai se identificar, que é o que a Cris disse, mas também se diferenciar. E o quanto que essas relações, eu acho importante a gente começar, Cris, a diferenciar, assim, né? As relações, elas são complexas, e complexas é diferente de complicadas, né? Então, elas são complexas, por quê?
porque perpassa por várias coisas para a gente poder estar construindo essas relações. Então, a gente precisa considerar até o fator cultural, que é uma coisa que vai perpassar para a construção dessas relações familiares, né? Então, assim, se a gente está numa família mineira, né, a gente tem certas tradições, a gente tem certas crenças que são diferentes, por exemplo, de uma família carioca, né, de uma paulista. Então, o quanto que isso vai influenciar aí, né, nessas relações. A gente pode pensar também, né, Cris, na religião, a gente pode pensar na raça. Então, são todos os caminhos, né? São todos as complexidades que fazem parte do sistema e que vai contribuindo para os papéis e para as funções que cada um exerce dentro dessa estrutura familiar. E a partir disso também, a gente vai vendo o funcionamento hierárquico, né, Cris? Os limites dentro desse sistema. Até onde eu vou, até onde me permitem ser, me diferenciar, até onde eu vou, eu aproximo, ou seja, eu também passo pelo pertencimento ou pelo distanciamento. E isso tudo vai determinando as funções e os papéis de cada um nessa estrutura familiar. E é aí que começam os desafios, né, Cris? É aí que começam as relações desafiadoras. Então já começa assim, a gente nasce, pum, a gente cai, né, nas relações desafiadoras. Tem aquela música que fala que, como que é que a gente nasce sem lenço, sem documento? De quem que é? Tá me escutando? Eu acho que porque eu acho que está tendo um delay. Eu estou tentando te acompanhar aqui no computador, porque você não está aparecendo aqui na tela para mim. Então eu estou olhando para lá e olhando para cá. Acho que tem um delayzinho, mas tudo bem. Então, olha só, né? Você falou que a gente nasce, e eu me lembrei da Zélia Nascimento, né? Que foi uma professora nossa de sistêmica, e que ela falava: olha, a gente nasce no meio da confusão, né? Porque os pais da gente, eles se conhecem, eles vêm então de contextos e culturas diferentes, né? Cada um trazendo sua própria história familiar, né? E aí eles se casam ou não, eles se relacionaram e a gente foi gerado, né? E caímos no meio dessa confusão da história desse casal. Ali já está começando algo que, na verdade, já tinha começado há gerações e gerações para que eles também pudessem chegar aqui, né? Então a gente cai lá no meio dessa confusão e dentro dessa confusão a gente vai ter que olhar aí qual é o nosso lugar, né? Se eu sou primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, qual é o gênero que a gente é designado no primeiro momento, né? Quais são as expectativas quando nós fomos gerados, né? O que era esperado para a gente, o que foi projetado para a gente. Então, em relação tanto ao lugar nessa ordem de nascimento, quanto ao gênero, quanto à aparência física, às vezes a gente parece mais com um dos pais ou com outro. Por exemplo, eu sou mãe de gêmeos, né? É um menino e uma menina. Não sei se todos que estão aqui me conhecem. Então, eu tenho a Manu e o Vicente. E aí, todo mundo tem o hábito de falar assim: nossa, mas a Manu é a sua cara e o Vicente é a cara do pai, não precisa nem de DNA, né? Então, quando se fala isso, já está colocando ali neles dois uma identificação com a gente, né? Se eu estou bem comigo e eu vejo a minha filha se parecer comigo, isso já vai trazer para a gente uma boa identificação. Mas se eu não estiver em paz sendo quem eu sou e ela se parece comigo, isso já pode também trazer um conflito para a nossa relação, né?
Então, são tantos os fatores que vão atravessando as relações e que vão fazendo marcas, né? E é por isso que a gente está falando de complexidade e não só, né, de complicação. Porque uma coisa é ser complicado, outra coisa é ser complexo. E a relação familiar, ela pode ser complexa sem ser complicada, mas ela pode ser complicada e complexa, ainda traz essa variação, né? E às vezes a gente vai se desenvolvendo ali, os conflitos nem sempre são abertos, né? Muitas vezes eles ficam velados. Então, como é que a relação dos nossos pais vai fazendo no que projetam para a gente projeta de volta nesse lugar que deveria ser de segurança, vai trazendo para a gente os ensinamentos de como relacionar, né? Então, se é projetado em mim uma pessoa de sucesso, o que é ser uma pessoa de sucesso? Como é que eu carrego isso? Como é que eu visto essa fantasia? Né? Que peso que essa fantasia tem para mim? Como é que eu correspondo ou eu vou contra essas funções designadas, O quanto que, né? então, o nosso trabalho hoje, né, Cris? O nosso trabalho e as nossas escolhas afetivas, o quanto que isso tem a ver com essas primeiras relações. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Sim, e não só dos nossos pais, né? Às vezes dos nossos avós, dos nossos tios, quem foram as pessoas ali desse núcleo que a gente foi se identificando. Eu, por exemplo, eu percebo que eu fui criada pela minha mãe, só nós duas, a partir dos 2 anos de idade, porque meus pais se separaram. Mas eu trago uma identificação muito forte com a minha tia paterna, né? Então, eu identifico em mim muitas características dela, né? Ela foi uma referência de mulher para mim também. A minha mãe e ela, né? Eram mulheres que trabalhavam fora, que tinham uma vida muito ativa. Então, desde sempre eu cresci com esse conceito que mulher trabalha fora. E para muitas mulheres isso não é um valor ou isso não é um ponto de identidade, né? Então, é assim que a gente também vai trazendo o autoconhecimento. O que eu trago dessa família como marcas em mim? E como é que eu recebo isso? Como é que eu uso isso a favor ou contra? Como é que as pessoas do sistema validam ou não? Né? E assim a gente vai construindo um senso de pertencimento, dependendo também do que a Camila falou sobre as fronteiras, né, Camila? Porque cada família tem um tipo de fronteira. Quer contar para mim? Porque tanto esse pertencimento, ele é importante, né? Mas quanto a diferenciação também. E às vezes tem muitos momentos da nossa vida que a gente se sente assim empacado, né? Vamos pensar, vamos dar um exemplo da profissão, né? Às vezes a gente não sabe por quê. E quando a gente também vai ver as nossas histórias, né, a gente não sabe que tipo de permissão a gente teve, né? Qual que é o significado do sucesso? Qual que é o significado do dinheiro? Que desde muito cedo, né, mesmo de forma muito inconsciente, isso é passado para gente nas nossas relações, né? E aí a gente fala das fronteiras, né? Tem famílias que têm fronteiras que são muito fechadas, ou seja, não pode entrar ninguém que é de fora, né? Ou tem famílias que é muito abertas. Um pouquinho, como é que são essas fronteiras muito fechadas? Como que é? Né? O que é uma família que tem uma fronteira muito fechada, por exemplo? Vamos pensar numa família que tem uma fronteira aí muito fechada, né? Será que ela dá permissão para gente, para ser diferente daquilo que é esperado para aquela família? São aquelas famílias assim que a gente não sabe quem é quem, E que é é meio misturado. tudo misturado, o de fora, o diferente. Então, o que acontece? Elas são
fechadas para o lado de fora e, ao mesmo tempo, elas são muito emaranhadas do lado de dentro. Ou seja, a gente não sabe quem é quem, né? Então, assim, são relações internas ali muito invasivas e com essa pouca permissão de fazer diferente. E tem ao contrário também, né, Cris? Quando você diz que elas são muito invasivas, são aquelas famílias que um fica metendo o dedo na comida do outro, dando palpite, né? Vigiando, onde um vigia o outro, fala pelas costas. Oi? A Cris, você tá travando para mim? Será que é o meu? Não sei, pode ser o meu também. Vocês estão ouvindo, gente? Dá um ok aqui pra gente. Cíntia, como Travou que um pouco. tá aí? Fala para Aqui nós. Aham. Oi, Aqui vindo. travou para Cris, mim. voltou, tá voltando. Tá voltando. Ok, Tá. então, dando notícia, gente, se eu tô travando. Tô travando ainda. Aqui, Tô, Camila, tá? tô te escutando. Com um pouco de dificuldade, mas tô. Ixi. Ai, sinal. Deixa eu ver se eu mudo meu sinal aqui, então. Mas Aí, ó. enquanto isso, vai explicando, É, Camila. então é isso que a Cris está dizendo, né? É aquilo que aqueles que um vai dando pitaco ali na vida do outro e a gente não tem permissão interna de diferenciação, né? A gente também vê ao contrário disso, né, Cris? Você quer falar das famílias que às vezes elas são muito abertas, né? Como que é, Cris? Muito abertas para o lado de fora. Sim, aí relaciona com todo mundo e tudo mais, mas elas acabam tendo um vínculo assim bem solto, né? E de não se aproximarem muito uns dos outros. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Uma Tem, família pode sim. deixar a mente aberta para as pessoas? Pode, né? Pode. Então, às vezes eu posso estar muito aberto para os outros, né? E não ter vínculos com os membros da minha família. Internamente tem aqueles vínculos, é isso que a Cris está falando, muito frágil, muito superficial, em que, assim, ali internamente não pode contar com o outro, né? Não tem aquele apoio, não tem aquela segurança. É aquilo assim, cada um por si, Deus por todos, né? Então fica assim, cada um no seu espaço. E aí também é um tipo de família que acaba não tendo um modelo também saudável, né, para como se vincular muitas das vezes externamente depois, né? Então, porque os primeiros modelos que a gente tem são dessas relações, são dessas relações primárias, né? Uhum. A Cíntia disse que teve uma outra pergunta. Existem técnicas ou estratégias específicas que as pessoas possam usar para poder lidar com conflitos em relacionamentos? Então, o que eu acho que é importante, né, Cris? A partir disso tudo, né, como a gente sabe de tudo isso que vai interferir na formação do sistema familiar e dos subsistemas fraterno, casal, pais, né? A gente vai, a partir do momento que a gente vai se colocando, né? Esses conflitos, eles começam a acontecer via, às vezes, algumas triangulações e algumas dissimulações, né, Cris? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que isso é muito importante para a gente entender como que esses conflitos podem nascer e depois como que a gente pode construir estratégias, né, saudáveis para poder lidar com isso. Então, assim, uma primeira questão para a gente avaliar é quais os tipos de fronteiras da nossa família. Como é que é a nossa relação com os vários subsistemas, né? Como a Camila colocou aí. Como é que é a minha relação com a minha mãe, com meu pai, com os meus pais, com os meus irmãos, né?
com a família extensa e com os filhos quando eles existem, né? Qual é a liberdade de comunicação que a gente tem? Alguns sistemas, a Camila está trazendo a questão da dissimulação e triangulação. O que é isso? Por exemplo, uma triangulação é quando eu uso uma outra pessoa para comunicar algo que eu quero dizer. Então, a gente forma um triângulo. Então, por exemplo, às vezes a mãe fala com o filho de uma reclamação que ela tem sobre o pai, né? E a criança, ela fica presa ali, a gente fala que ela fica emaranhada nessa relação, como quem deveria ser o pombo-correio, né? O quem vai levar a informação de um para o outro. Ao invés do casal resolver os seus problemas entre si, eles colocam a criança no meio. Como é que a gente às vezes percebe isso? Quando tem criança pequenininha e que ela vai crescendo e ela continua dormindo na cama dos pais, por exemplo, por muitos e muitos anos, né? Então, isso é uma forma dessa criança estar triangularizada, ela fica presa, amarrada, emaranhada no meio dessa relação dos pais. Quando E ela aí, fica quando ela... velha, Cris, é um outro exemplo. A gente fala que aquelas crianças velhas, né? Aquela criança que não é criança, que é muito rígida, né? muito Muito... retável, não erra, não pode errar de jeito nenhum, que acha que tem que cuidar de todo mundo, né? Então ela fica presa em funções que não são dela, né? Agora, quando a gente está falando sobre dissimulação, é quando um não admite para o outro o que é dito. Eu tenho um incômodo, e aí? Como é que você está se sentindo depois que eu falei aquilo para você? Ah, não, ficou tudo bem, não, tá tudo ótimo, e aquilo vai sendo dissimulado, passando pano quente, fingindo que não tá, mas a poeira vai sendo colocada debaixo do tapete e aquele mal-estar vai se acumulando porque as pessoas ali não aprenderam a enfrentar os conflitos, a conversarem, dialogarem e transporem as dificuldades da relação. Ou eu acredito que o outro tem que pensar como eu penso, e aí, se isso vai dar conflito, eu detesto o conflito, então vou passar panos quentes e a gente segue a vida, né? Então, são formas distorcidas de comunicação, mas que estão ligadas, né, à forma como essas fronteiras são definidas. As Né? fronteiras definidas, as funções e os papéis dentro dessa estrutura, né, que também vão sendo definidos, porque às vezes, né, é o que a Cris disse, é filho assumindo função de pai, às vezes mãe tendo uma postura de filha, né? Então a gente vendo, quando a gente consegue ver, né, que as pessoas não ocupam os seus lugares ali dentro daquela estrutura familiar, o quanto que isso vai gerando os conflitos, os adoecimentos, né? Porque é importante a gente entender que esses conflitos, eles não necessariamente eles são explícitos, né? A gente não está falando de bater boca, não, né? E por isso que existe aí esses comportamentos dissimulados, né? Porque existem os extremos, né? Existem esses comportamentos que são dissimulados e existem aquelas relações que ficam assim, naqueles confrontos explícitos. Mas para a gente poder ver esses, para a gente poder identificar essa disfuncionalidade nas relações, não necessariamente tem a ver com briga, com bater boca, né? Porque às vezes as famílias chegam nos nossos consultórios com muito orgulho de falar, né? A gente não briga, os casais também, né? Aí a gente fala assim, nossa, mas então, né? O que tá chegando aqui? Né? Para eu contar que tá tudo maravilhoso. Mas aí a gente vai vendo um problema na escola com a criança, um transtorno de humor em outro, né? Então a gente vai vendo, isso vai aparecendo de outras formas, né, Cris? E a gente tem essa distorção mesmo, né? Que conflito é sinônimo de problema. Enquanto, na verdade, os conflitos são a oportunidade que a gente tem de negociar. Eu tenho
usado muito exemplo, acho que eu citei na outra live, mas eu vou citar de novo, o exemplo da Letícia, quando ela foi para Marrocos, e lá é um valor a negociação, né? Então, assim, as pessoas querem um produto, se ela não negocia, o vendedor se sente ofendido, porque o valor é justamente o tempo que você investe para falar que aquele produto é importante, mas a relação é mais importante, porque ela deu um exemplo que ela foi comprar um lustre, o lustre custava 300 do dinheiro lá, que eu não vou saber qual é agora. E aí, na negociação, ela levou 2%, né? Então, a pessoa prefere ganhar menos do dinheiro e ter a negociação, porque é um tempo investido na relação. Então, eu achei isso, assim, de uma riqueza, né? E a gente aqui, se a gente fala que vai negociar ou que a gente vai discutir sobre algo, não é um valor para a gente. Negociar é como se a gente estivesse diminuindo o outro, enquanto não se percebe o valor da relação quando a gente está investindo aquele tempo ali, né? Então, quanto que a gente investe tempo para poder entender o outro, para ouvir o outro dentro do ponto de vista dele, né? E como é que aquilo ressoa em mim, porque às vezes a gente sente uma raiva do que o outro disse, mas quando eu pergunto, mas o que causou essa raiva? Como é que ela foi se formando? E a gente vai aproximando da raiva, não, na verdade não era raiva, era uma tristeza, porque quando ele disse isso, eu fiquei com medo de ser abandonada, né? Então, os conflitos, eles vão trazendo emoções que às vezes são superficiais, elas aparentam uma coisa, mas quando a gente vai aproximando, elas estão dizendo assim de carências nossas, de medos, de inseguranças, que têm nomes, né? E que não é só dizer assim, estou com medo, mas estou com medo de quê? Estou com medo de perder essa relação, estou com medo de perder a segurança que essa relação me passa, né? Então eu não quero conflito para não correr o risco de perder. Mas aí também essa relação não passa pelas transformações necessárias para que ela possa crescer e desenvolver. Se a gente não trabalha as nossas emoções, como a gente trabalha os músculos para eles se fortalecerem, se a gente não trabalha as nossas emoções, elas vão ser sempre infantis, né? Elas também não vão ter essa oportunidade de amadurecer, desenvolver, para que a gente lide de forma mais saudável com o outro. Nossa, falei muita coisa, gente, ficou claro? Não, e aí, quando você tá fazendo essas perguntas, eu voltei aqui na pergunta que a Cíntia trouxe pra gente, e é isso. Então, se a gente for pensar nessas técnicas ou estratégias, né, para as pessoas poderem usar para poder lidar com esses conflitos, né, resumindo o que a Cris disse, é de uma escuta empática, né, de eu saber, eu conseguir escutar aquele outro. Eu só vou conseguir fazer isso se eu perpassar pelas minhas emoções, né? Pelo meu processo de autoconhecimento, de permissão, de parar, de ficar com aquela emoção, de ver o porquê que eu estou sentindo aquilo naquela relação, o que aquela relação está me trazendo, né? Olhar para o meu lugar, olhar para os meus papéis, para as minhas funções ali na minha família, no meu relacionamento, e ver o que aquilo está me gerando de conforto, de desconforto. Então, essa parada, né, aí, para poder ir se olhando, é a possibilidade de eu construir uma expressão das minhas emoções, e aí é uma comunicação mais assertiva e mais coerente, né? E ao mesmo tempo também uma escuta empática daquele outro, sabendo que também ele é humano, que ele também tem a história dele, né? Que ele também tem essas primeiras relações, tem as crenças, tem os aprendizados, tem os mitos, tem lá a forma da família dele funcionar, né? Então, quando a gente tem a noção disso, o que a gente vem falar, então, né? O que a gente responderia é
perpassa muito por essa comunicação e por essa escuta, né? E assim, não é à toa que a gente está fazendo essa live aí, faltando dias para o Natal, e o quanto que as festas de final de ano, a gente vê um pouco disso tudo, né? Porque a gente pode ter tanto os confrontos, né, que ficaram guardados o ano inteiro, porque não houveram essa comunicação e essa escuta, e aí chega no final do ano, isso é os encontros familiares viram um espaço de vomitar tudo aquilo, né? E aí isso já vem de uma maneira disfuncional, já vem de uma maneira que não vai ser produtiva, né? Não vai ser um conflito, vai ser um confronto, né? Não vai ser produtivo porque assim ninguém ali tá disposto a escutar ninguém. Eu quero colocar o que eu tô sentindo para fora. Ou então tem aquelas famílias que mantêm o padrão, né? E tá todo mundo com aqueles desconfortos do ano inteiro, mas mantém ele nas festas de final de ano e tá tudo lindo. E eu te abraço, e eu te beijo, e eu te amo, né? Mas tem tudo que é muito da simulação, né, Cris? Que tá tudo guardado. E tem a possibilidade também dos encontros que são saudáveis, que são construtivos, né? Que são assim comemorativos mesmo, né? Comemorativos por tudo que a família passou ao longo do ano, né? De dificuldades, de perdas, de tristezas, mas também de conquistas e de encontros, de aprendizados e possibilidades. Então, eu Também, fiz né, Camila? questão, Essa questão da empatia, né? E a gente fala muito sobre a questão da escuta empática, né? Eu não sei o que é que fica para vocês. Coloca aqui nos comentários, se apresentem quem está aí na live, para a gente saber quem está chegando, de onde que é, como é que chegou até aqui, conta para a gente. E coloca aqui para a gente também o que vocês entendem como empatia, né? Hoje é uma palavra que é muito usada, a gente fala muito de ser empático com o outro, mas quem sabe, quem coloca aqui para a gente interagir um pouquinho, para a gente ouvir vocês. E enquanto vocês vão escrevendo aqui também, eu quero pedir para vocês irem curtindo a live, né? Eu vi aqui que a Ediane chegou, deixa eu ver quem mais. Costa, Henrique Costa, Pedro Henrique Costa, ei, Carla, Pedro, Márcia, Nájila, a Anne Souza, Alessandra. Então, olha, muita gente chegando, sejam bem-vindos, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Vamos interagir um pouquinho. Se vocês estão aqui, deixem suas perguntas. A gente quer saber sobre vocês também, né? Como é que estão aí os preparativos para as festas de fim de ano? Como é que essa questão da empatia para vocês? Deixa eu ver, acho que chegou um comentário aqui. Eu sempre entendi como se colocar no lugar do outro. Eu entendo como se colocar no lugar do outro. Será que é isso? E a gente se colocar no lugar do outro? Porque, assim, né? A gente pode tentar se colocar no lugar do outro, né? Mas o outro é que vai sentir como ele está sentindo. E quando é que a gente pode ir sentindo junto, né? Quando a gente recebe, por exemplo, uma pessoa que está num momento difícil, vamos supor que ela passou pela perda de alguém, e a gente ainda não teve essa experiência, não é difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas me dói, né? Ver a dor do outro. Então, assim, é acompanhar essa dor. Estamos aqui do seu lado, né? Você pode expressar essa dor. Aqui é um lugar seguro, né, para você estar nesse momento, né? Eu não estou preocupada em tirar essa sua dor, porque, né, não vai adiantar eu falar, isso vai passar, porque não vai
descansar, né? Então, mas se você precisar, eu tô aqui com você. Eu sei que dói muito, né? Então, Eu a não gente sei, vai estar nesse lugar. eu não sei se aqui, porque aí a gente teve aqui a mensagem, se colocar é algo mental, né? Não, eu não considero, assim, eu não sei como que a Cris pensa. Eu acho que se colocar já tem uma intenção, né? E se tem essa intenção, é, é genuíno, né? É uma tentativa, mas talvez isso não seja possível pela minha história, pelas minhas experiências, pelas minhas vivências que são diferentes daquela pessoa. E tá tudo certo, né? E por isso que a gente tá trazendo o significado de empatia e dessa escuta empática como algo além, né? Pensando nessas diferenças e que às vezes a gente não vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas se a gente se disponibiliza a estar com ele, né? E até assim, ter essa intenção até de querer, né? Eu tenho até a intenção de me colocar no lugar dele, mas tem alguns limites que são meus e que eu não consigo e tá tudo bem. Mas eu tô aqui com você, né? E eu quero que você saiba que eu estou aqui com você. Então, a gente. Nesse exemplo, né? Talvez seja mais fácil de identificar. Vamos pensar numa criança pequenininha que está correndo, né? E ela tropeça, cai, bate a boca. E ela vai abrir a boca e vai chorar, né? Quando a gente vê uma criança pequenininha se machucando assim, a gente vai pegar essa criança e a gente vai acolher. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali doeu. A gente traz essa experiência. E aí a gente vai tentar dar aquela contenção de estar com ela até que ela possa se acalmar, né? A gente ficou junto, a gente não sentiu a dor dela, mas a gente sabe que aquilo doeu. E o que a gente quer trazer é esse aconchego para que ela possa ficar ali enquanto tiver dor e até que ela se acalme. Fica claro isso? Isso é empatia, né? É a gente estar junto. Então, a dor de uma perda, ela vai e volta. Tem dias que a gente vai passar ok, mas tem dia que aquilo vai doer muito, né? E eu entender também que o outro tem esses momentos de vulnerabilidade, de fragilidade, porque todos nós somos humanos e passamos por esses momentos de dor, né? Então, qual é essa disponibilidade para estar junto? E aí vai ficando complexo, né, Camila? Porque às vezes eu tô vendo a dor do outro, vamos supor, a gente casal, né? E eu tô aqui na relação me doando um monte, trabalhando super cansada e tal, mas o marido também tá lá se doando, trabalhando cansado, e um chega para o outro assim, cheio de demandas, né, querendo atenção, querendo carinho, mas ao mesmo tempo aquele tanto de coisa atravessando a relação. E como é que fica essa empatia, então? Se tá doendo aqui, eu sei que tá O outro doendo também lá, tá doendo de lá, né? né? Como é que a gente abre? Porque eu tô querendo ser atendida, mas o outro também tá querendo ser atendido. Eu não tô tendo nem para mim, como é que eu vou dar para o outro? E aí, E aí? quanto que nesse momento é importante eu reconhecer a minha primeiro, né? Eu saber que o outro tem a dele. E às vezes a gente vai precisar de um espaço ali, né? Então, assim, eu respeitar o espaço dele, eu também saber respeitar os meus limites, que naquele momento, olha, eu não estou conseguindo te atender, e ele também entender o que está acontecendo com ele, se conectar com o que está acontecendo com ele, e também olhar para os meus limites, né? Então, assim, isso é um exercício diário, né? Essa prática dessa escuta empática, essa prática aí até de reconhecer os meus limites e também saber comunicar para o outro que em certos momentos eu não vou ter para poder oferecer. Né? E o outro também acolher isso, saber que não é uma questão dele, não é sobre ele, ou às vezes isso não vai ser uma falta de amor, né? Mas é porque o outro naquele momento também não tem para dar.
Mas a gente sabe que isso é difícil, né? A gente sabe que isso é um desafio. E o quanto que a gente vê isso nos nossos consultórios, né, Cris, e na nossa vida. O quanto que a gente vivencia também esses desafios nas nossas relações. E aí eu fico pensando aqui, né, na nossa caminhada aí pela Percursos e no afetivamente, né? O quanto que a nossa ideia na construção aí do afetivamente tem a ver tanto. Nosso primeiro projeto, né, dentro da Percursos, o Afetivamente é o primeiro transporte de encontro ou para nos levar, nos encontrarmos no caminho, né? Exato. Então, Afetivamente, ele é uma porta de entrada para a gente poder se conectar, comunicar, e aí continua, Camila, eu só queria trazer que Isso é muito legal, porque assim, e aí veio, né, tanto das nossas necessidades mesmo, né, e também da nossa prática de consultório. A gente pensou assim, poxa, o quanto que através do afetivamente a gente pode construir juntos ali, né, um sendo o apego seguro para o outro, o quanto que a gente pode nos ajudar ali no processo desse autoconhecimento, né? De eu perpassar pelas minhas emoções, conhecer e saber sobre o lugar delas dentro de mim. E como que eu posso expressar isso para o outro, né? E o quanto que o outro ali pode estar disponível, né, para poder estar comigo ou não, e como que eu vou lidar com isso. Então, foi muito com as nossas necessidades e com o nosso trabalho, e vendo as necessidades também dos nossos pacientes, que a gente construiu aí o afetivamente, que a gente acredita que perpassando aí pelo autoconhecimento uma das grandes possibilidades da gente construir relacionamentos mais saudáveis e assertivos. E a gente construiu afetivamente a primeira e a segunda turma. É muito importante isso, eu acho muito significativo, que foi no ano de 2021, que foi quando a gente estava na pandemia. Que aí, naquele momento, os desafios de relacionamento é o que estava mais explícito, né? Inundações emocionais é o que a gente estava mais vivendo. E assim, com poucas válvulas de escapes, né? Porque aí, assim, a gente não podia, dependendo, fazer atividade física, a gente às vezes não podia, dependendo de como era, né? Tudo dentro de casa. Poucas relações além daquelas ali do núcleo, porque você não podia encontrar com ninguém. Então, foi naquele momento que surgiram aí as duas turmas do Afetivamente. E aí, agora, no início de janeiro, eu e Cris estamos retomando com o Afetivamente. E aí veio a nossa necessidade de dobrar o momento, né, com a turma. Então, vai ser nos dias. Como que é, Cíntia? Dá uma ajuda aí. 19 e 20 de janeiro e 26 e 27. Uma sexta e um sábado seguidos. E aí, na sexta-feira, vai ser das 19 às 21 às 21 horas. e no sábado pela manhã. 9 9 às Isso. E aí vai ser o encontro, vão ser encontros online, né? E perpassando por isso, né, Cris? O caminho aí da construção das relações mais saudáveis e assertivas, passando aí pelo autoconhecimento emocional.
E na primeira versão a gente ainda estava experimentando esse modo de funcionar, a gente fez só 2 encontros, um sexta e um sábado, com 2 horas cada um, e acabou que a gente falou muito e a gente queria ouvir mais os participantes. E isso leva um tempo também para a gente ir ganhando confiança de se expressar no grupo, né? E então a gente decidiu dobrar o tempo e experimentar como é que vai ser, com a possibilidade da gente ir estendendo esse grupo, porque a ideia realmente do Afetivamente é que a gente possa ter um lugar, né, para a gente ir ouvindo os outros, aprendendo a praticar o que é essa empatia, entendendo, ouvindo a história do outro, onde que ela me toca, onde isso ressoa em mim, onde que a minha história ressoa no outro, e a gente ir treinando essa escuta, treinando as conexões, formando uma rede de apoio, onde num momento difícil eu também posso contar uns com os outros desse grupo, né? Porque nós somos seres sociais. Tem muitos de nós, por exemplo, com filhos pequenos e tudo mais, e a gente escuta tanto falar sobre isso, né? Que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. Só que hoje em dia as nossas relações andam muito restritas, né? Pai, mãe, filho, e a família extensa também está cada um tentando apagar o próprio incêndio, a gente já não tem tantos amigos para poder contar como antigamente, só que às vezes a gente precisa de alguém para estar ali, dar aquele conforto emocional num momento difícil. Então, a ideia é a gente formar essa rede de apoio, né? Uma rede trabalhada, que saiba se ouvir, que saiba trocar, que saiba se apoiar e que a gente possa construir mesmo dentro do afetivamente para expandir para além do afetivamente essas relações saudáveis, uma vez que a gente vai tomando esse autoconhecimento e se apropriando dessas histórias que nos atravessam, nos conhecendo, conhecendo o outro. Então, assim, é um projeto que a gente está trazendo com muito carinho, né? Eu até falei na primeira live que a gente começou a divulgar o Afetivamente. A gente está muito orgulhosa desse filho que nós estamos apresentando aqui, que ele já está começando a andar, né? E a mãe já fica assim, olha que gracinha esse filho! E a gente está assim, sabe? A gente está trabalhando bem, com muito carinho para que ele tenha consistência, para que ele proporcione para cada participante esse lugar de troca e de segurança, né? Então é isso, esse convite que a gente quer fazer para vocês, virem fazer parte do Afetivamente com a gente, para a gente trocar muito. A gente tem muitas coisas boas para poder oferecer, mas só vai ficar bom, o caldo só engrossa se tiver muita gente ali para poder participar, né? E assim também a gente poder enfrentar as próximas festas de Natal de uma nova forma, né? Podendo Começando comer, escolher se a gente quer comer a passas ou não do arroz e o que a gente vai fazer com isso, como que a gente vai se posicionar diante disso, né? Sempre vira um dilema aí. Então, por isso que a nossa ideia, né? A gente até teve essa necessidade aí de ampliar a carga horária, para agora, para também ser uma experiência vivencial, né? E para que o afetivamente ele seja um laboratório, né? Um laboratório para a gente ir para a vida aí com mais ferramentas aí, né? Para a gente construir relações mais saudáveis e coerentes com a gente e com os outros. Então, assim, quem tiver interesse ou conhecer pessoas também interessadas, tá, Cíntia, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda para você explicar o acesso, assim, né? Tá lá no nosso Instagram, tanto da Percursos quanto pessoal meu, pessoal da Cris. E lá a pessoa já consegue fazer inscrição, não é isso? Sim, sim. A gente colocou, tem o link na bio da Percursos e tem todos os links importantes lá, inclusive canal do YouTube, e-mail marketing, grupo de WhatsApp e também a inscrição para o Afetivamente. Então, se o pessoal daqui da live está interessado em participar, assim que acabar,
você pode clicar no link da live, no link da bio. Lá vocês vão encontrar o site do evento, tem todas as informações que vocês precisam lá e também o link para compra do ingresso. Então, tá tudo na bio. É isso. Ô, É gente, isso. e eu vou fazer aqui agora, ó, a gente vai tirar uma foto bem linda, eu quero que vocês fotografem, coloquem nos stories de vocês, marquem a gente falando, participei da live de hoje e achei. E aí depois a gente vai pensar numa coisa legal para quem compartilhar e publicar e ajudar a gente nessa divulgação. Afinal de contas, né, a gente está aqui trabalhando e falando o quanto que a gente precisa desse apoio mútuo, né, para que a gente se fortaleça, a gente possa chegar também ao maior número de pessoas, que a ideia é de construir mais e mais relações saudáveis, que a gente possa ir se fortalecendo emocionalmente, que a gente possa ir crescendo juntos, né? E então nós vamos fazer uma foto aqui agora para a gente postar sobre a live de hoje, compartilhem, marquem a gente. E obrigada, né? Quero aproveitar para agradecer a presença de vocês. Mas antes a foto, ó. 1, 2, 3 e... Peraí. Ai, meu Deus, esse telefone. Pronto. Tira aí também, Camila, porque minha aqui... Tira aí, Cíntia. O meu vai ficar com um monte de letrinha na frente da cara. Aí é melhor Tudo tirar daí. bem. Tirei. Tudo bem. E deixa eu tentar. Aí, deu. Eu queria agradecer a todos que estiveram aí com a gente. Quem tiver interesse pode seguir também aí nós na Percursos. A gente está fazendo aí reels, fazendo vídeos para o canal, trazendo esses temas que a gente vê o quanto são importantes aí de serem discutidos. Cris, muito obrigada. Cíntia, muito obrigada. Obrigada a todos. A gente deseja... Em nome da Percursos, né? Agradecer a presença de todos, desejar para todos vocês um Feliz Natal, né? Que feliz não seja a única emoção a ser experimentada em 24, porque ela é importante, mas todas as emoções são importantes, porque elas nos agregam, elas nos fazem crescer, nos fazem fortalecer. Então, que a gente esteja aberto a sentir e experimentar até os lugares de desconforto e ganhar familiaridade com eles, para que assim também fique mais fácil a gente poder relacionar, né, estando inteiro em cada relação que a gente tiver. Então, eu desejo para vocês muita vida, né? Muitas experiências, muitas emoções, das mais diversas possíveis, e que a gente possa trocar muito. Em 2024, esperamos vocês aí no Afetivamente. Que seja aí um vivo ano novo, né? Um vivo ano cheio de vida. E quando a gente fala de vida, a gente fala de conexões emocionais, a gente fala de relações. Então, o que a gente deseja aí para vocês é um vivo 2024 aí, com essa conexão aí com o mundo interno e com a construção de relações Eu tenho mais saudáveis. eu tenho um aviso importante. Quinta-feira que conta, sim. vem, não vamos nos encontrar excepcionalmente por conta das festas de final de ano, mas na primeira quinta-feira de janeiro a gente já está de volta, tá? Com as nossas lives, só para avisar o pessoal. E eles vão estranhar, né? Quinta-feira a gente não vai estar aqui. Mas a gente vai estar colocando vídeo novo no YouTube, não é isso, Cíntia? Sim. E aí a gente retorna no dia 4, que vai ser a primeira quinta-feira, depois as outras quintas, até chegar o dia do Afetivamente. Isso. É isso. E aí, quem não assistiu as outras lives, volta lá no nosso Instagram, que elas estão postadas. Elas também estão no nosso canal do YouTube, que o endereço é... Cíntia? Percursos Psicologia. Percursos Psicologia. Então, sigam a gente no Instagram, sigam a gente aqui, compartilhem com as pessoas, marquem a gente lá nos stories. Ele tá no link lá. Tá, sim. Isso, pessoal. Lá na bio já tem todos os acessos. Perfeito. Um beijo, meninas. Beijo para vocês.
Fiquem com Feliz Natal, tchau. gente. A nós. Tchau, tchau.